Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas 6. Sobre a temática da família, mês da família. Queria convidar você para refletirmos um pouquinho sobre que sementes nós temos plantado na nossa casa. Mulheres, que semente vocês têm plantado na vida do marido de vocês? Irmãos, homens, maridos, que sementes vocês estão plantando na vida das esposas, dos seus filhos? Filhos, que sementes vocês têm plantado na vida dos seus irmãos, na vida dos seus pais? Plantando semente para a eternidade. Gálatas 6,7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Irmãos, a lei da semeadura, na minha opinião, é uma das leis mais justas que já existiu em toda a face da terra, porque ela não escolhe cor, tamanho, posição social, riqueza, pobreza. O que você plantar, você vai colher. Mesmo que você plantou errado, vai com paciência. Não adianta você plantar semente de jiló lá, ai, eu plantei errado, ai meu Deus do céu, Senhor, não. Vai nascer jiló. E você vai ter que lidar com o amargor do jiló. Por exemplo, quando você planta indiferença, quem planta indiferença colhe o quê? Não. Quem planta indiferença colhe o quê? Solidão. Alguém indiferente está recheado de amigos? Não. Alguém que é indiferente não vai ter um relacionamento acolhedor, aquecedor de volta. Não, ele vai andar sozinho. Então você planta indiferença, você vai colher solidão. É inevitável. Isso é inevitável, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós plantamos, com aquilo que nós semeamos, com as nossas escolhas. E isso, quando se fala de família, se fala na questão conjugal, quando se envolve filhos, né? Tudo que você vai falar a respeito de filhos, de família, disso, vocês vão fazer aquilo outro, tudo a gente já associa com gasto, com despesa, né? Com dor de cabeça. Nós nunca olhamos como um investimento. Falar em investimento, irmã Denise, você não estava presente aqui, mas o Breno publicamente se comprometeu, como este ano ele não vai poder levar você para jantar no Dia dos Namorados, por minha causa, mas ele se comprometeu diante de todos nós, amém, irmãos? Amém. Todos os finais de semana, pelo menos, ele vai levar você para jantar fora, vai ser o ano inteiro Dia dos Namorados, né? Posso ocupar? Me dá a sua relaçãozinha depois. Isso aí foi pelo cobertor separado no outro, né? Quem estava sabe. Agora, a gente olha, brincadeiras à parte, né? Não, mas vamos sair, vamos não sei o quê, né? É gasto, é mais gasto. Sim, irmão, sim, é gasto. Não vamos, né? Dinheiro não cai, nasce em árvore. Mas por que a gente não, dependendo da situação que às vezes um casal vive, por que nós não olhamos como um investimento? Você pegar seu filho para sair, ter um momento de homem para homem. Irmãos, bom, nós vamos abordar isso aqui, mas o mundo está tão de ponta cabeça que estão criticando o filme do Top Gun Maverick por ele exaltar a masculinidade. Vai ver a crítica, pesquisa aí. Estão criticando porque é filme de macho. Eu não assisti o filme ainda, quero assistir. Mas já imagino, porque se você faz, quem assistiu Top Gun lá 30 anos atrás, percebeu a pegada do filme lá, e lá atrás não tinha essa mimizentaiada que tem hoje, e a pegada vai ser a mesma do filme lá atrás. Então eu já imagino, né? E ainda mais, quem sabe, os filmes que o Tom Cruise faz, não é verdade? Mas já tem gente criticando, porque você não pode mais ser homem nos dias de hoje. Você não pode mais escolher ser homem, ser hétero, ser, sabe? Não. É o contra-ataque, são os valores que estão aí fora e querendo impor. O problema, para mim, o problema não é a opção das pessoas. Para mim é a imposição. A pessoa quer ser o que ela quer ser, problema dela, pode ser.
Eu não vou discriminar, eu vou tratar bem, vou amar, vamos tomar um café. Para mim é imposição. É esse tipo de coisa. Não, que não pode, que não sei o quê. Vamos mudar a língua, vamos mudar não sei o quê, o linguajar, porque não sei o quê, para incluir. Irmãos, desculpa, está chegando ao ponto do ridículo. Uma pessoa vai fazer um discurso, eu quero para esclarecimento ou escurecimento. Porque o esclarecimento, né, usa a questão do escuro para denigrir a questão dos negros. É uma questão pejorativa. Irmãos, é clarear, é escurecer, não tem nada a ver com raça, com cor de pele. Olha onde a ignorância está indo das pessoas. Como a nossa sociedade está ficando doente. Chegar num ponto de, sabe, falar não, é porque está olha lá, a questão de escurecer, tá, olha lá, a questão de negro. Aí já começaram a falar do criado mudo, queria falar não sei o quê, pega um monte de... Nossa, eu peguei uma expert em língua portuguesa, que debateu e derrubou todos esses argumentos. E que de coração, presta atenção, deixar bem claro, sim, nós temos racismo estrutural no Brasil, sim, nós temos, inclusive dentro de igreja, não vamos passar pano, não vamos negar, sim, nossa nação é racista, nós temos que mudar e quebrar, só que essa galera que faz barulho aí fora, não está preocupada com o racismo, nem com os negros, está preocupada com questão política, porque tem muito negro que vai contra as pautas. É a mesma coisa do movimento LGBT. Sim, existe preconceito contra os homossexuais. Sim, existe. Sim, muitos são aviltados, são maltratados. Sim, existe. Eles precisam de proteção? Precisam. Tem que ser tratado como gente? Precisam. Mas o que você vê aí fora de militância é questão política. Não é com relação às causas verdadeiras e reais deles. Que é para bagunçar, que é para afrontar, que é para confrontar, que é para perturbar, que é para bagunçar. E é onde a família está inserida. É onde os nossos filhos estão crescendo. Em que você se afirmar que você é machão e sujar, não pode mais. E daqui a pouco isso está afetando a masculinidade dos nossos filhos, ou a feminilidade das nossas meninas. É o contexto que nós estamos vivendo. É um turbilhão de coisas que nós temos que enfrentar, de valores, e que agora, mais do que nunca, é tempo de plantar. Vou abrir um parênteses que eu já falei e vou repetir. Pais de crianças pequenas, o momento de plantio é na infância, e a colheita vai acontecer na adolescência. Não espere passar a infância para começar a colher na flor da adolescência. É onde há rupturas e pais não conseguem mais recuperar seus filhos, porque não plantaram na infância. É na infância que você tem que plantar. É na infância que você tem que investir. Não, mas ele é criança, ele entende. Não, ele sabe que eu estou trabalhando. Ele sabe, sabe? Entende? Na adolescência a corda vai estourar. E estoura. E estoura. Então quem tem crianças ainda pequenas, invista, gaste tempo, larga a porcaria da televisão, larga a porcaria do celular, vai andar com seu filho, vai ensinar, viu? Vai brigar de lutinha com ele, vai ensinar a soltar pipa, vai andar de carinho alemão, vai fazer coisa de mim, vai fazer coisa de menina. Vai ensinar a Bíblia para ele. É agora, criança, a semente é agora. Não, eu levo para IBD. Não, lá. É? Daqui quando chegar 11, 12 anos, 13, louve a Deus se não estiver grávida. Louve a Deus se não tiver engravidado alguém. Porque o que está rolando nas escolas aí. Minha professora, a Renata, estava conversando com a Renata na academia. E a Renata é católica, né? Católica. Ela abismada, conversando com de uma das escolas aqui, o nível de coisa estava acontecendo dentro das escolas, que rola em celular, e é como as meninas estão se jogando para cima dos meninos, e se os meninos saem fora, elas inventam falso contra os meninos. Olha que coisa. Bom, olha o caso que está acontecendo com o Johnny Depp aí, você vai ver, isso aí é só um reflexo do que está acontecendo no mundo. E nós temos que proteger nossas famílias com princípios da Bíblia, com princípios da palavra. Então não é gastar tempo, não é perder, é investir. Nós estamos vendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais distantes fisicamente de si, não querem mais estar juntas, né? Tem até um meme que rola na internet, que a mãe manda uma mensagem para o filho, por WhatsApp, o jantar está pronto, chama o seu pai, ele vai retweeta lá, já está pronto, e aí eles vêm se comunicando pelo celular. Irmãos, começa a colocar umas regras. Na mesa de jantar, na refeição, não tem celular. Tira o celular fora.
Momento de café, aquela hora é momento de família. E se você perceber que é um silêncio mórbido ali, isso é uma coisa que se vocês não conseguem conversar entre si, se marido não tem papo com a mulher não tem papo com o marido, entre os filhos não consegue bater um papo, há um problema sério. Há um distanciamento terrível que isso está levando o seu relacionamento à falência. Precisa mudar. Você tem que ter o que conversar com a sua esposa, você tem que ter o que conversar com o seu marido, nem que seja sobre futebol, nem que seja sobre política, nem que seja sobre qualquer coisa, converse. Converse. A Ágata chega em casa, eu pergunto para ela como é que foi seu plantão, não sei o quê. Às vezes ela chega lá com uma tromba desse tamanho, eu já sei, não devo perguntar nada, tá? Né? O plantão foi ruim, não descansou. É verdade. Vai trabalhar 12 horas de noite sem descansar, em pé, com vidas na sua mão, como ela é enfermeira de UTI, você vê. Então, às vezes, chega lá, eu entendo, não é hora de conversar, deixa ela descansar e ela vai dormir. Depois ela acorda renovada, aí a gente conversa. Não sei. Mas quando chega de boa, a gente pergunta, tal, não sei o que, conversa, vai descansar, acorda. Sabe, você tem que ter que conversar. E homens, mulher precisa conversar. Mulher fala 3 vezes mais, e tem necessidade de falar 3 vezes mais que o homem. Júlio, você não quer dormir no sofá essa noite fria, né, Júlio? E por mais que a Patrícia não esteja aqui, tem mensageiros que vão levar a mensagem. Vai chegar lá, Júlio. O problema, queridos, que falando de sementes, às vezes a gente, em vez de pegar as sementes que são dos valores da palavra, nós pegamos sementes que o mundo está oferecendo. Sementes que a gente olha ao nosso redor, que não tem ligação nenhuma com a palavra. Por exemplo, sementes da intolerância e da impaciência, né? Tudo para ontem, para já, para imediatamente, né? E é interessante que a tecnologia nos faz também ficarmos assim, em velocidade. Irmãos, cada um tem seu ritmo. O Tutu não tem o ritmo do Samuel. Não adianta a Miriam querer tratar o Samuel igual trata o Tutu. Não adianta. Cada um tem seu ritmo e às vezes a gente é pressionado. E aquele negócio que já vai, você manda mensagem, já fica azulzinho, né? Eu lembro na minha época de infância, nós não tínhamos telefone em casa. O telefone era item de luxo. Tinha o barzinho da Dona Valda, tinha um orelhão comunitário lá. Quando precisava o telefone tocar, mandava chamar a gente ia lá e era assim que funcionava. Eu estudava numa escola que era como se você fosse sair daqui em Ribeirão Preto. Pegava ônibus, lá para Santo Amaro. Ia, voltava. Eu entrava 1h, era 11h30, estava subindo para pegar um ônibus. Saía 6h15, chegava às 7h30. Não tinha telefone. A minha mãe entregava, segura na mão de Deus e vai. Vai, pode ir, vai. Quando pegava João Dias lá congestionada, não sei o que, eu chegava em casa 8h30, 9h. Minha mãe estava preocupada? Estava no portão me esperando? Estava. Mas não estava descabelada morrendo. Porque ela estava confiando em Deus. Hoje, se você manda uma mensagem para o seu filho, vê que ficou azul e não responde, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Que não sei o quê. Não é assim? Acabou a paz. Acabou a paz. Na verdade, está tendo uma aula, pode estar conversando com alguém, pode estar não sei o quê, não viu, não está. Né? Olha em que nível que nós chegamos, olha onde nós estamos, por conta da tecnologia. Claro, o mundo... E aí, eu vou falar uma coisa para você, hein? Para vir falar que o mundo está muito pior do que estava 20 anos, isso é mentira. Está a mesma coisa. Mesma coisa. Sabe o que mudou? Hoje você tem acesso mais às informações e mais rápido. Antes você não tinha. Antes você via só pelo Jornal Nacional. Que o bandido da luz vermelha foi preso, tal, não sei o quê. Lembra do bandido da luz vermelha? Hoje você já vê no WhatsApp o bandido da luz vermelha, da amarela, da azul... Viu o que todos eles fizeram, viu as pessoas que eles mataram, você vê tudo ali. Tudo mais rápido e em detalhes. A pessoa passa num acidente, não tira a foto, já vê lá, braço daqui, cabeça dali e tal, não sei o quê. Então, você tem a sensação que aumentou a crime. Não, está tudo a mesma coisa. Só que agora você tem acesso à informação. Você vê, e isso leva você a uma neurose. E leva a gente a essa questão de intolerância, de impaciência, não sei o quê, a aceleração. E, com isso, pulamos processos, pulamos etapas que são necessários. As pessoas não querem mais fazer bolo. Preferem comprar bolo pronto. Porque amassar dá trabalho, né? Preparar a massa dá trabalho, esperar a massa ficar pronta.
colocar no forno, esperar o bolo ficar pronto, depois fazer o recheio. Tudo isso leva muito tempo. Muito tempo. Então eu prefiro ir lá na padaria e comprar um bolo pronto. Eu prefiro miojo do que preparar um prato saboroso, porque o miojo é muito rápido. Mas sabe qual é o problema disso tudo? É que você acha que isso está envolvendo só na sua vida, você faz uma ponte para Deus, e você acha que nas suas necessidades, Deus também tem que ser express, no seu ritmo. Mas com Deus a banda não toca desse jeito. E é onde a gente se frustra. Essa Páscoa, a Agatha, já algumas, né? Mas depois eu perguntei para ela, para quê? Né? Ela gosta de fazer ovo de chocolate. Mas não é para vender nada, ela gosta de fazer. E ela falou assim, eu gosto porque é o meu momento ali com a Sofia. Sofia gosta, então a gente vai, cria aquela expectativa e tal, e não sei o quê, e na hora de preparar, ela está junto, ela me ajuda, ela vê, a gente faz ali o chocolate, põe não sei como assim, né? E eu faço o sabor que ela quer, eu embrulho para ela. É o momento das duas. Ela está investindo tempo na filha dela. Não era mais cômodo comprar um ovo pronto, ó, está aqui, ó. E deixa eu voltar para a minha novela, deixa eu voltar para não sei o quê, para o meu livro. Não, está aqui, ó. Estou investindo um tempo. Paga-se um preço do investimento, paga-se. Mas os tempos estão pedindo, então nesse aqui nós temos que pagar esse preço para não chorar depois, irmãos. Para não se perder depois. Sementes do consumismo e do materialismo. É o que você tem, não o que você é. E muitos pais, por exemplo, são assolados pelo sentimento de culpa, porque gastaram mais tempo nas suas carreiras, na sua vida, em outras coisas, e às vezes quer compensar a ausência na vida dos filhos, comprando coisas para eles. Porque eu não pude, porque eu não fiz, está aqui, está não sei o quê, está o carro, está o celular, está não sei o quê, está papá. Irmãos, eu já falei para você, em nome de Jesus, presta atenção quando você for dar um celular para o seu filho. Se você não está transferindo ou terceirizando algo que você tinha que fazer. E é o que eu vejo muitos pais fazendo. O celular abre portas e abre janelas que às vezes seu filho não está preparado para ver. O celular leva a mentalidade a agir de forma acelerada. E a criança que tem acesso muito cedo a celular começa a pensar de forma acelerada. Por quê? Porque é só num dedinho, ó. Isso aqui é cientificamente falando, irmãos. Não estou na minha cabeça não. Já li artigos, já estudei especialistas. Aquele vai e vem de janela que abre. E interessante como os nossos filhos aprendem isso com uma velocidade que você fica até... De onde tirou isso? Como aprendeu isso? E vai. Daqui a pouco ele quer que a vida dele seja igual ao celular dele, igual ao andar do dedinho, que num dedinho a coisa acontece. E a vida real não é assim. Não é assim. Os seus desejos não acontecem numa virada de dedo. Por isso eu não estou falando que é pecado, eu estou falando, tome cuidado. Você quer dar um celular para o seu filho, tenha a certeza que ele terá supervisão. Tenha certeza, outra coisa, muitas crianças, também é outra pesquisa, estão cada vez mais indo mais cedo para o oftalmo e usando óculos, porque estão em exposição mais do que necessário, mais do que deveria à luz do celular. Isso é ciência. Porque pais preguiçosos, desculpa a expressão, preferem que o seu filho fique quieto olhando o celular, do que ficar aborrecendo, correndo dentro de casa, pedindo aquilo, perguntando aquilo outro. Desculpa, é seu filho. Ele não pediu para nascer, você colocou ele no mundo, então responsabilize-se por ele. A lei do aborto, que estão querendo passar aborto aí, por que ao invés de abortar, os jovens não prestam atenção antes de fazer relação sexual de forma inconsequente, sem proteção? Então vão lá, se entregam à bebida, às drogas, e vão lá numa orgia, transam adoidado, aí engravida, aí vão fazer o quê? Mata a criança, é a solução. Por que não vai na fonte? Não vai ensinar a questão sexual para essas crianças? Para esses adolescentes? Onde estão os pais deles? É fácil pôr filho no mundo. Mas o problema depois, a igreja lá não faz nada pela família, não faz, o pastor lá não faz. Estoura onde? Não é? Quando na verdade é a omissão dos pais, que não estão dispostos a pagar pelo preço. Sementes do hedonismo. Hedonismo é busca excessiva pelo prazer, como estilo de vida. Tudo gira em torno de satisfação pessoal. Isso é questão do hedonismo, né? Hoje os filhos não podem ser repreendidos, não podem ser exortados, né? Não podem nem ser disciplinados fisicamente.
Não, que vai crescer uma criança reprimida, que não sei o quê, tal. Eu apanhei de cinta do meu pai e eu estou aqui vivo para contar a história. E louvo a Deus que meu pai foi bíblico e não reter a vara contra mim. Meu pai me disciplinou fisicamente e me disciplinou em amor. Eu nunca vi ferro voando, né, Matrix, e o ferro. Eu nunca apanhei de mangueira, nunca voou nada na minha cabeça, porque meu pai e minha mãe de fato sempre me disciplinaram em amor. Não podemos confundir disciplina com violência. Violência está errado. Vai batendo e acerta onde pegar. Não, está errado. A parte de trás aqui é fofinha, não é só para sentar. Mas também vai ver espancando? Não. O diálogo em primeiro lugar, a conversa. E outra, se você não é exemplo, com que autoridade você vai disciplinar seu filho? Você não vê em você o que precisa ser visto de forma correta. Sementes do individualismo, sementes do egoísmo. É sempre, né? Foi falado ontem aqui, né? A Márcia deu orientação, a Júlia chamou aqui, sobre a competição. É uma competição, mas nós estamos entre nós aqui, né? Tal, então, vamos prestar atenção, nós estamos irmãos, tal, mas o mundo aí fora não é assim. O mundo aí fora é extremamente competitivo. Na escola é extremamente uma competição doida lá, que tem que ser o quê, ser o melhor, tal, e dentro de casa, e às vezes tem pais até que estimulam isso. E vamos crescendo pessoas egoístas. Sérgio Sinei foi autor de um livro e fala que a relação entre pais e filhos não é uma negociação comercial. Ele escreveu o livro Educar é Frustrar. Uma entrevista de 2012, né? Esse autor argentino, para ele, pais devem deixar de temer os filhos e assumir o comando do barco impondo limites. Eu vou ler um pedacinho da entrevista dele. Fala assim: órfãos de pais vivos. Para o sociólogo, psicólogo e jornalista argentino Sérgio Sinei, é nessa situação que muitas crianças se encontram. Autor do livro A Sociedade dos Filhos Órfãos, da editora Bestseller, Sinei se declara preocupado com a falta de responsabilidade dos pais e comenta que os valores da sociedade de consumo e o individualismo, muito presentes no século XXI, estão prejudicando o crescimento das crianças, comparando-os a marinheiros que muitas vezes estão em um barco sem capitão. Em entrevista ao IG delas, ele enumerou alguns dos principais equívocos dos pais e o que pode ser feito para evitá-los. IG, o que seria uma sociedade de filhos órfãos e por que resolveu escrever um livro com esse nome? Sérgio Sinei. Escrevi esse livro por uma situação cada vez mais presente na sociedade argentina e que acredito ser um fenômeno mundial: a ausência parental do cumprimento de suas funções. Essa ausência gera consequências graves nas escolas e para a sociedade, como o vício de drogas, a violência e acidentes por falta de responsabilidade, além da debilidade do pensar. Essa ausência acontece para aqueles que serão os adultos de amanhã, e hoje são os filhos de pais vivos, pais que estão presentes fisicamente, mas não cumprem suas funções. É uma orfandade emocional, afetiva e de valores. Os pais atuais, muitas vezes, até usam os filhos em vez de respeitá-los, para salvar o casamento, ou esperando que o filho faça o que o próprio pai gostaria de ter feito. E qual seria o papel primordial dos pais? Os pais devem mostrar aos filhos que a vida de cada pessoa tem um sentido, além de se divertir e comprar tudo o que puder. Essa educação começa pelos pais. Você acredita que os pais atualmente estão delegando às escolas o papel que seria deles? Sim, e é muito grave. Hoje os pais mandam seus filhos às escolas particulares e os colocam como consumidores em vez de alunos. Com o velho chavão de que o cliente sempre tem razão, esses pais acreditam que a escola não deve incomodá-los. Se a escola chama os pais para uma reunião dizendo que há um problema, os pais reclamam. E quando reclamam, os próprios filhos escutam as reclamações e acabam perdendo o respeito pela escola. Isso produz crises na educação. Os pais não podem se colocar contra a escola. Se fizerem isso, como podem pedir aos filhos que depois respeitem as normas necessárias para um bom convívio em sociedade? Por isso, insisto, os problemas que as crianças e adolescentes têm hoje dentro da escola refletem essa geração de pais que pensa primeiramente em si mesmos. Muitos pais, principalmente por não terem tanto tempo livre, dão tudo o que os filhos querem, como uma forma de aplacar a culpa pela ausência. O que você diria a eles? Sérgio Sinei: desejos não são necessidades. Podemos ter milhões de desejos, mas nossas necessidades são basicamente alimento, abrigo, água e amor. Por isso os pais devem aprender a dizer não e a se voltar para o mais simples. É preciso dizer ao filho que ele não precisa daquilo que quer naquele momento,
em vez de dizer que não temos dinheiro quando se tem. Né? Às vezes é mais fácil, não tem dinheiro, não dá para comprar. É mais fácil você empurrar o assunto. Diga que nós não precisamos daquilo, você não precisa daquilo. Muda o sentido para a criança. Se esse limite é colocado, é preciso oferecer um valor distinto daquele, relacionado ao valor que queremos para viver. É importante que os pais conversem e criem alternativas. Muitos pais pensam em agir de maneira distinta, mas têm medo dos filhos ficarem ilhados se não lhe derem tudo, de ficarem excluídos pelas outras crianças. Se os pais se falassem mais entre eles, encontrariam outros que não estão de acordo com esses modelos e começariam a oferecer outras propostas a seus filhos que vão além do consumo. Em seu livro, você também diz que existe uma confusão entre ser pai e ser amigo dos filhos não é uma boa opção. Qual a melhor alternativa? É preciso assumir a responsabilidade da criação dos filhos. É preciso conduzir esse barco. Quando o capitão do barco se torna marinheiro, como os filhos, o barco afunda. E os filhos ficam desprotegidos e sem guias quando precisam mesmo de limites. Nenhum filho aplaude os pais quando se depara com os limites impostos. Mas no fundo, isso é algo que os tranquiliza e os faz saber da existência de alguém ali cuidando deles. Filhos precisam de limites. Filho tem que entender que na hora da igreja tem que ficar em silêncio. Ele pode fazer barulho, mas ele tem que entender. Ai, não tem esse negócio. Ai, é criança. Ai, não sei. Não, ele tem que começar a entender. Tem que começar a entender que nós estamos em comunidade. Tem que ficar quieto, tem que se aquietar aqui. Não tem que deixar, né? Pega a cadeira e joga e vai. Não. Porque quando ele crescer, ele vai entender quando? Quando ele crescer? Não, é agora. A gente vai tolerando, porque a gente sabe como é criança. Nós entendemos como é uma criança. O Calebinho vem cá e quer subir para cá e vai para lá. É criança. E o pai dele está lá tocando, ele quer tocar junto também. Não dá para você pegar uma criança, fique aí. Mas os pais têm que chegar para ele, ó, silêncio, fica quieto. Ele tem que começar, ele já tem que ter isso. A consciência, por limites. E a criança clama por limite. O que mais dói é ver pais que não põem limites nos filhos. Vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Os protestos contra os limites, na realidade, fazem parte do crescimento. E os pais devem lidar com isso sem ceder até acharem que é o momento ideal. Eles não devem ser autoritários. Esses limites devem ser colocados com explicações até que eles cumpram suas funções. Se os pais estão próximos dos filhos, é fácil perceber isso. A criança se dá conta dessas mudanças e começa a entender que os limites servem para o melhor desenvolvimento dela. Essa autoridade coloca o respeito entre pais e filhos, diferentemente do autoritarismo. Atualmente também vemos jovens demorarem mais para sair de casa da casa dos pais. Você acha que isso é resultado dessa criação de filhos órfãos? O que os pais devem fazer para que os filhos cresçam da melhor maneira para o mundo? Aqui na Argentina temos adolescentes de 35 anos que vivem com os pais, mesmo que trabalhem e tenham suas responsabilidades. Isso é produto de uma ideia falsa. Como nós, seres humanos, vivemos mais hoje em dia, existe a ideia de que a adolescência se prolongou, mas não é verdade. A adolescência é uma etapa de maduração dos aspectos físicos e intelectuais. Isso sempre foi assim. Sempre digo aos pais para fazerem um projeto para os filhos saírem de casa quando chegarem próximos dos 20 anos. Não é para expulsá-los, mas para que eles possam crescer. Há quem diga que os tempos estão difíceis. Os tempos sempre foram difíceis. Nossos pais também tiveram tempos difíceis. São as dificuldades que mudaram. Mas não crescemos sem elas. Portanto, pode parecer ilógico, mas sempre digo que uma das funções dos pais é a de frustrar os filhos. Frustrar também é educar. É aprender que não se pode tudo e que é preciso fazer escolhas. O problema é que muitos pais têm medo dos filhos e não querem que eles se irritem ou se chateiem. E são esses mesmos pais que tiveram medo dos próprios pais no passado. Então, quando vão viver sem medo? Os pais devem agir como adultos e saber que nenhum filho deixe de amá-los pelos limites que são colocados, ou pelas coisas que se dão ou deixam de ser dadas. A relação entre pais e filhos não é uma negociação comercial. Eu, quando li essa matéria, eu fiquei assim, gente do céu. Alguma mentira do que ele falou aqui? E detalhe, o cara não é cristão, não é nada. É um autor que escreveu um livro, é um psicólogo, sociólogo. E ele está completamente coberto de razão. E às vezes nós precisamos dar ouvidos ao que a mulher lá na Ana Maria Braga falou, da Fátima Bernardes, aí a gente está lá, e está dando ouvido, e faz. Quando não deve ser assim. Semente da idolatria, Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas é idolatria.
né? Tudo aquilo que rouba a minha dedicação à noiva de Cristo, que é a igreja, é idolatria. Não apenas os dias de culto, mas aquilo que ocupa a minha mente, o meu coração no dia a dia. Vou dar um exemplo para você aqui, né? Eu não sou contra a tecnologia. Não sou. Levanta esse negócio na sua perna aí. Levanta. Esse aqui é um jovem tecnológico. E levantou a Bíblia. Eu não sou contra você ter Bíblia no seu celular. Mas às vezes você que é pai, para dar o exemplo à sua filha, você precisa carregar o livro aqui. Ó. O que é isso? É uma Bíblia. E aqui, no máximo que tinha de anexo era o cantor cristão. No máximo. Né? Quando você tinha a opção de Bíblia com o cantor. Já o celular, você tem a agenda, você tem o Facebook, o Instagram, você tem não sei o quê. E que muito dificilmente quando você está lendo no celular, os seus dados móveis estão desligados, então quando você está lendo, aparece uma foto, você para aqui, vai dar curtida ali, aí você já comenta aqui, já vai lendo aqui, quando você vê, o que eu estava lendo mesmo? Nós estamos perdendo, né, o prazer de levar o livro sagrado nas mãos. Eu fiquei muito feliz porque a Sofia me cobrou que queria uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia. Cadê minha Bíblia, pai? Porque ela veio eu levando, veio a mãe dela levando. E a gente comprou esses dias uma Bíblia para ela. E demos uma Bíblia para ela. Nossos filhos estão vendo tudo isso, irmãos. Tudo isso. Eu quero, já para a gente caminhar para encerrar, oferecer então 4 sementinhas para que nós possamos plantar. E aqui não é só a dinâmica de relacionamento pai e filho, está plantar no relacionamento familiar, porque ele vai ecoar e vai trazer bênção para a família como um todo. Primeira semente, a semente da integridade. Íntegro é aquilo que é completo, perfeito, reto, inatacável, que não se deixa corromper, que tem comportamento exemplar, honrado, correto, completo, apresentado na sua totalidade, completamente preenchido, perfeito. Quando você busca integridade, você está buscando também a santidade. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A integridade deve mover o relacionamento de marido e mulher. Antes de você colocar a palavra na boca e veio à mente você brigar e você ofender, pense se o que você vai falar vai machucar a integridade do seu cônjuge. Se vai ferir a integridade do seu filho, se vai ferir a sua própria integridade. Porque, queridos, presta atenção numa coisa: sim, o perdão está aí, tem que ser dado. Quando o pedido, sim, o conserto. Mas, irmãos, depois que falou, mesmo que se perdoe, a marca está lá. A ferida está lá. E isso você não pode apagar. O perdão libera a dor do que aconteceu, mas não apaga o que for para trás. E muitas vezes é onde vai batendo, e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo. E uma coisa que bate tanto, o que acontece com aquela coisa? Ela vai o quê? Quebrar, mas não necessariamente quebrar. Antes, o que vai acontecendo? Hã? Deixar marca, mas o que mais? Rachar. Perde a forma. Mas a palavra que eu quero é, vai desgastando. E às vezes relacionamentos vão sendo desgastados. Marido e mulher, filhos, de irmãos. Por quê? Porque vai ferindo o que? A sua integridade. Você pega um aço que acabou de sair ali, e você bateu nele, você já desgastou ele, já perdeu a integridade dele, já não está puro, ele já foi acertado ali. E assim funciona com os nossos relacionamentos. A integridade começa na mente, no coração, transborda para ações. Ações. Vou perguntar para os maridos, para as esposas. Se você, maridão, tivesse numa dinâmica de grupo, ou se você, minha querida, tivesse lá no seu trabalho, ou para uma entrevista de emprego, e fosse perguntado para você mencionar uma pessoa íntegra, quem você mencionaria? Mahatma Gandhi? Madre Teresa de Calcutá? José do Egito? Quem mais? Exemplo de integridade. Mais ninguém?
e você não mencionaria nem a sua própria esposa, nem seu próprio marido? Que sementes nós estamos plantando dentro de casa? Será que a Sofia, se for desafiada na escola a mencionar um exemplo de integridade, será que ela vai mencionar o meu nome? Meu pai é íntegro, a mamãe é íntegra. Esses dias ela fez uma coisa que me deixou muito emocionado e mostra a integridade dela. Nós damos uma mesada para ela, só para ensiná-la a dividir as coisas. Então a gente chamou ela, deu uma mesadinha para ela, ensinamos 3 coisas. O que é dízimo, o que é para ela investir, então a gente está tentando ensinar a educação financeira para ela, e o que ela vai gastar com o que ela quiser. E aos pouquinhos ela vai comprando, aí aprendeu a fazer troco na escola, aquela coisa toda, né? E aí esses dias, quando a gente lançou a campanha, chamei ela para conversar, falei assim, né? Porque ela veio falar, pai, nós temos que comprar aquele terreno. Por quê? Ela tem interesses. Ela não pode correr no corredor, o pastor dela é bravo aqui, né? Mas lá ela pode correr. Hã? Tem algo por trás. Falei, sim, então você tem que orar. E ela ora. Vai orar, ela ora pelo terreno e tal. E aí quando a gente lançou aqui, eu virei para ela e falei assim, Sofia, é o seguinte, quanto que você vai dar para ajudar a campanha? Eu quero que você ore, e depois daqui a um tempo eu vou te perguntar de novo. Eu quero saber. E já vou te dizer, você tira, a gente dá R$20 para ela. Você tira 2 de dízimo e você tira 8 de investimento. Sobra 10 para você gastar. É dos R$10 que você vai. E eu não quero que você dê com dó, não, porque Deus não vai receber. Eu quero que você faça um valor que seja por amor. Tá bom, pai. E passou, né? A gente já tinha lançado aqui a campanha, vendo envelope verde aqui e tal, voando para cima e para baixo, eu chamei ela. E aí? Quanto você vai dar para a campanha? Ah, pai, então, eu vou dar R$5. Você vai dar metade do que te sobra para você gastar. Você tem certeza? Tenho, pai. Depois não dá para se arrepender, porque você fez um voto diante de Deus, não volte atrás. Não, pai, eu vou dar para a campanha a metade do que me sobra aqui para eu gastar. E ela deu R$5. E tem dado R$5. Aí eu cheguei para a Ágata. Isso doeu meu coração. Por quê? Porque não é, R$10 não é nada, né, irmãos? Não é nada. Né? Não é nada para uma criança gastar, tal, não sei o quê. E ela ainda dá a metade? Mas eu não queria frustrar ela nesse sentido, porque ela está aprendendo a não depender de dinheiro. Está aprendendo a se desprender e entregar a Deus. E eu conversei com a Ágata, falei assim, ó, vamos ensinar para ela agora a provisão de Deus na nossa vida. E nós chamamos ela e falamos assim, sua atitude deixou a gente muito contente, muito feliz, né? A integridade do coração dela, a pureza do coração dela. E agora, por causa da sua atitude, a gente vai aumentar a sua mesada em R$30. Ela, eu falei assim, e é assim que Deus faz conosco, quando nós damos sem dó, quando nós entregamos. Ele é o dono de tudo, Ele vem e nos abençoa. E foi uma oportunidade que nós tivemos de ensinar nossa filha sobre a provisão de Deus. Aquela integridade da criança. É interessante que, por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como criança, né? Só que a gente vai crescendo e vai perdendo o quê? Essa integridade. E nós precisamos recuperar, e nós precisamos plantar sementes de integridade. Segunda semente, semente da piedade. Piedade é ter amor e respeito às coisas religiosas, devoção, ter compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir pena, dó, misericórdia, ser afetivo com o próximo, principalmente com os genitores, né? Geralmente com o pai, com a mãe. Está aparecendo aí a imagem, né, do parábola do bom samaritano. Para ter piedade no mundo que nós vivemos, nós temos que estar em Cristo, só estando em Cristo e agir como Cristo, que foi de fato a pessoa que mais expressou piedade. Uma das expressões mais fortes, quando eu leio algumas passagens de Jesus, é que, quando diz assim, quando Jesus, vendo a multidão, teve compaixão. Jesus olhava as multidões, e ele conseguia ver a alma, como aquelas pessoas estavam perdidas, e Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Nós precisamos ter mais compaixão dentro de casa, mais compaixão uns com os outros, mais piedade uns com os outros. E muitas vezes falta isso, irmãos.
Muitas vezes, principalmente quando a gente está numa posição, né? Eu sou um pai, eu sou autoridade, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou... Nós engrossamos, né? Engrossamos a voz, tal. E às vezes não temos a compaixão com quem. E o pior, né? Quando às vezes nossa atitude a criança está vendo. Quando uma nossa falta de piedade, falta de compaixão, nós temos que plantar isso uns com os outros, até porque nós vamos receber aquilo que nós plantamos. E o que já leva à terceira semente, semente da graça e da misericórdia. Irmãos, muitos e muitos relacionamentos dentro da família estão recheados da falta de graça e falta da misericórdia. Principalmente no que diz respeito aos erros. E sabe o que eu acho interessante? E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho tomado cuidado para educar minha filha e não ser um legalista. Principalmente quando ela chegar na fase de adolescência. Porque todos vocês que estão me olhando assim, ó, vocês já foram adolescentes um dia, sim ou não? Foram jovens um dia, sim ou não? E aprontaram, sim ou não? Muito? É, porque se hoje você já é belo, eu fico imaginando lá atrás, né? A Marcinha deveria ter tido assim uma luta, um problema, né, com você, né, Márcia? É que vocês não puderam ver a cara da Márcia, mas valeu tudo, viu? Valeu o final de semana. Você entendeu o que eu quero dizer? Nós somos jovens, nós aprontamos, nós demos trabalho para os nossos pais, agora nossos filhos, a gente pau! E eu não estou falando que tem que deixar correr solto, não. Mas muitas vezes nos custa parar, entrar, sentar e pensar, e entender o que está acontecendo, e conversar e dialogar com eles. Nós queremos levar no ferro e fogo, nós não queremos levar não sei o quê, nós queremos levar no legalismo. Você não podia ter feito isso. Ué, mas sabe o que é interessante? Você fez lá atrás. Ah, mas eu não sei o quê. Mas você fez. Agora você está castigando o seu filho. Eu não estou falando que não deve castigar, não é isso. Eu não estou falando você passar um pano, não, não é isso. Eu estou falando, você já parou para conversar com ele a respeito? Você já parou para dialogar, para bater um papo? Como é que a gente trata, o marido trata a esposa em seus erros e suas falhas? A Ágata estava aprendendo a dirigir. Eu vou contar, hein? Ô Daniel, por favor, corta essa parte aí, tá? Tenha bondade. Você não pode se insurgir assim no meio do sermão, é pecado isso. Mas eu vou falar agora, só de... Ela estava no processo de tirar a habilitação. Já estava dirigindo e tal, mas estava no processo ali ainda, né? E aí ela quis fazer uma graça, né? Ela quis parar o carro de ré dentro da garagem, né? Para eu chegar tal e ver, que não sei o quê. Ah, foi de frente? Bom, piorou então, né? Foi de frente. Aí eu só sei que quando eu cheguei, aí é engraçado quando você vê que a coisa está estranha, né? Eu cheguei, o carro estava colocado aí, estava de ré, né? E ela estava na porta, ela nunca faz isso, me esperar na porta, com a cara da esposa mais amável do mundo. Só faltou estar com a caixa de Ferrero Rocher assim, marido lindo. Mas eu quando eu cheguei, quando eu estacionei o carro, né, que o carro dela estava assim, estacionei, eu não vi que na quina da porta estava uma trinca. E quando eu fui chegando, que eu olhei a cara dela, estava aquela cara, aquele sorriso assim, né? Fiz alguma coisa e não sei como falar. E que eu entrei, aí que eu já parei o carro, que eu olhei e vi aquela aranha subindo assim, ó. Aí eu já, né? Aí eu parei, desci, não falou nada, eu olhei atrás do carro assim, porque pensei que tinha sido de ré, não foi. Aí ela foi lá na frente. Aí quando eu fui lá na frente olhar assim, não fez nada no carro, mas o sangue já vinha assim. Né? E na hora veio meu pensamento, o que você fez? Não sei o quê, para que vai fazer isso? Né? Você não sabe, aquela coisa toda. Mas eu respirei, porque o Espírito Santo, é onde eu falo que o Espírito Santo dá umas voadoras em mim assim, federal, sabe? Não tem conversa. Ele só fala assim, lembre-se
que você também já bateu o carro, já fez muita burrada na sua vida. Aí, pá. Aí eu engoli meu orgulho, né? Fui lá, perguntei para ela. Aí ela gentilmente, né, quase chorando. Falei, tudo bem, fique em paz, essas coisas acontecem. Aí explicou que queria entrar o carro, queria que eu visse e tal, não sei o quê. Acertou a mãe dela que entrou e virou, acertou para ela ali. Eu falei, tudo bem, fique em paz. O lado legalista já queria passar um sabão. Até porque aquela brincadeira custou 500 conto para arrumar a parede. Já queria passar um sabão. Por que você fez isso? E não sei o quê. Olha como está a crise. Sabe? A gente já vem com o discurso pronto. E comigo, mas foi fato mesmo. Já veio inumeradas vezes, eu já atropelei motoqueiro. Atropelei o motoqueiro. Não vi o sinal de par e pá, foi bem no meio, assim, ó. Vupt. Foi para um canto assim. E olha que ironia, né? Eu estava procurando um lugar para fazer vistoria do carro para seguro. E eu estava lá, não tinha GPS no celular, era guia de rua, irmãos. Era um livro, mais grosso que a Bíblia. E eu vi, não tinha, o pai, acertei o motoqueiro, voou para lá, a caixa para cá. Fui lá socorrer o rapaz, não sei o quê. Expliquei que eu estava procurando um lugar. E sabe o que o motorista falou? Eu estou indo para lá. Falei, oh Deus, eu precisava acertar, mas não desse jeito, né, Senhor? Pô. E eu comecei a lembrar as burrices que eu já fiz no trânsito. As coisas que eu já né? Tá olhando o que, Daniel? São Carlos, né? Ó, isso tá lacrado, viu? Confidências, não vem. Não, em São Carlos, o Daniel aprendeu que é quase ser arrebatado, sabe? Esse menino melhorou na vida cristã depois de São Carlos, né? Porque a gente estava lá em São Carlos e ele não tinha espaço para ir, porque o pastor estava com ele, foi para o Camburão, né? Foi lá atrás do Camburão. E aí tá. E nós estamos indo assim, o mesmo esquema. E eu cruzei assim, mas o carro veio chutado. Mas sabe quando faz assim, ó? Eu falei, Daniel, ia acertar você de cheio atrás. O bicho estava branquinho ali, ó. Lá para trás no retrovisor. Jesus, 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 Jesus. O que foi, Daniel? Quanta piedade do Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, viu, por me lembrar dessas coisas. E você não é o Espírito Santo, viu? Mas você já pegou o esquema aí, né? A falta de graça, por exemplo, com seus filhos. Como os filhos erram. E quando a gente vai, mas de novo, você, né? E como às vezes uma palavra, né? Hoje foi falado muito disso na lição. A lição de manhã foi sobre homicídio, mas como a gente pode matar alguém com palavras? E muitas vezes palavras duras, palavras, né, ditas sem pensar, machucam. Porque falta graça e misericórdia. Mateus 7,2, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Eu tenho pautado o meu ministério de como ser pastor por esse texto. Quando você age com falta de misericórdia, quando você precisar da misericórdia, você não a terá. Quando você age com falta de graça, quando você precisar de uma manifestação de graça, você não a terá. Porque a palavra de Deus é regida por princípios. E com a mesma medida com que você medir, você será medido. Você é arrogante e ganancioso, você vai trazer a você medição de arrogância e ganância. E é assim que funciona. Então escolha as melhores sementes para investir na vida da sua família, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, em nome de Jesus, para que você tenha uma vida abundante. E por último, quarta semente do amor a Deus acima de todas as coisas. Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mateus 22, 37 a 40, respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Depois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós estamos falando agora de valores espirituais. Você quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser o maior, seja o menor. Você quer ganhar, você tem que perder. Pratique isso na sua família. Pratique isso com os seus filhos.
Façam com que eles vejam isso em você, que o seu marido veja isso em você, que a sua esposa veja isso em você. Pratique as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, compromisso com a igreja. As crianças estão olhando, as crianças estão vendo o quanto somos ou não dedicados à igreja de Cristo. Como daqui a pouco você vem chorar, porque o seu filho não quer saber da igreja. Mas o que ele viu na sua casa? Ele viu um pai que não ia porque estava chovendo, porque estava frio, porque preferia o futebol. Uma mãe que não se envolvia, nunca ia no culto das mulheres. E como você quer que essa criança agora seja fiel na casa do Senhor? Se a maior forma de ensinar é pelo exemplo. A sua sogra me mandou um videozinho, toda encantada com Caleb. Olha a questão do exemplo. Calebinho, eu vou ministrar uns estudos para ela lá. Quando ele está lá, ele pega a tampa de panela, pega e fica. De onde será que esse menino tirou isso, hein, irmãos? Quem será que está influenciando esse menino? E pior que o bichinho faz bonitinho, hein? Mas agora ele se enveredou pela guitarra. E ele fica observando os meninos aqui, eu acho que o Alan, e o jeito que eles colocam com todo o cuidado a guitarra, o violão aqui no pedestal aqui. Ele mandou um videozinho dele tocando lá. E ele pega todo o cuidado da guitarrinha dele, do jeitinho que eles fazem, que ele vai lá e coloca. Exemplo. 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 Esses dias, a minha filha não gosta de pôr meia. Não gosta de pôr meia, não gosta de pôr meia. Minha filha tem um quê de indígena nela, porque ela quer andar sem meia, sem caminha, sem nada. Falei, vai pôr uma meia, pé gelado. E ela vem com o pezão também em cima de mim, eu não sei, né? É que se juntar a perna, o pé dela com a da água, dá a minha perna inteira. Então elas querem dividir. Falei, vai pôr uma meia nesse pé, menina. Aí ela foi pegar a meia e virou para mim e falou o quê? E o senhor vai pôr a meia no seu pé que horas? Aí eu nem perdi tempo de explicar que ela é criança, que não sei o quê, que eu sou adulto, que é friagem. Não sei o quê. Eu fui lá, pus a meia, melhor mesmo, e não sei o quê. Não, eu tive que ouvir dela, uma noite dela, pai, você não sabe quão difícil é ser mulher. Gente, uma criança de 8 anos. Eu não sei, filha. Quase que eu falei, você não quer tentar me explicar, com 8 anos, o quão difícil é ser mulher? Exemplo. 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 Plante as sementes certas agora, pais, maridos, esposas e os próprios filhos. Essas sementes vão ser regadas, como eu disse aos irmãos, pelas águas do exemplo. Não adianta você falar para ela fazer uma coisa. É aquele famoso ditado, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não adianta, por exemplo, eu cobrar compromisso dos irmãos, se os irmãos não verem compromisso em mim. E eu espero, né? Se alguém falar, eu não vejo compromisso, pode falar para mim, me fale onde, eu vou tentar melhorar. Eu espero que ao falar de fidelidade, os irmãos achem o seu pastor uma pessoa digna de ser chamado de fiel, de compromisso, e assim por diante. Porque do contrário, que autoridade eu tenho para cobrar você? Não tenho. E nas relações familiares, você não pode sentar na sua posição. Eu sou o pai e você tem que me obedecer. Porque eu estou falando, eu sou o marido. Não, já foi essa época, irmãos. Já foi essa época. Não rola mais isso não. O diálogo, a conversa, o exemplo e o companheirismo tem que estar presente. E é no exemplo que os nossos ensinamentos ganham autoridade. É quando você dá o exemplo, é que você sai da condição de fariseu hipócrita e você começa de fato a seguir e andar nas pegadas de Jesus. Porque exemplo é exatamente isso, você andar nos próprios passos das pessoas. É você estar pisando no mesmo caminho. E não adianta, você vai ver, o seu filho vai pisar aonde você tem pisado, você tem andado. Quero encerrar com uma reflexão que eu recebi no WhatsApp. O autor é desconhecido, fala assim: um pai de família matou sua mulher
a facadas e jogou seus 2 filhos da sacada antes de pular e se matar também no Rio de Janeiro. Outro pai de família pulou do 17º andar do Fórum de São Paulo com seu filho no colo. Na carta de despedida dos 2, eles falavam do desespero por não conseguirem mais sustentar a família com dignidade, por terem trocado de emprego e diminuído a qualidade de vida. Até quando vamos viver pelo trabalho e pelo dinheiro? Quantas avós conhecemos que tiveram seus 12 filhos e com muito suor conseguiram dar uma vida digna para todos eles? Por que essa loucura de ter o melhor carro, a melhor casa e as melhores viagens? É de assustar como em tão pouco tempo as prioridades e virtudes foram trocadas de uma forma tão violenta. Antigamente a gente via aquela foto de nossos pais, tios na praia com uma sunga de envergonhar qualquer um. Tem muito irmão com a sunguinha dessa aí que eu vou revelar depois, viu? Levávamos lanche de casa porque não tínhamos dinheiro, os adultos riam e as crianças faziam uma algazarra. Tínhamos pouco dinheiro, mas havia ternura entre nós, éramos felizes. Não importava o local do passeio, mas a alegria da aventura. Hoje vemos uma família toda fazendo um tour pela Europa, mas com o celular na mão o tempo todo. Todos sempre preocupados em registrar em fotos o momento, em vez de aproveitar de verdade. A cada dia vemos a ideia de família sendo esquecida e entrando a ideia de indivíduo. Às vezes a gente escreve esses textões aqui para desabafar, mas acho que hoje não é um desabafo, e sim um grito de ajuda. Por medo de que algo tão horrível aconteça com algum conhecido, com algum familiar. Vamos dar um tempo para nós mesmos, desacelerar o corpo e a alma. A vida é mais do que dinheiro. A vida são os breves momentos que passamos com quem amamos. E o resto é só resto, né? O conceito do que você pode fazer para ser feliz e o que você pode ter. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. O mundo aí fora, o marketing principalmente, ele é uma correnteza que vai te empurrando e você tem que remar contra. Coloquei uma foto aqui, né? Vocês sabem, tá lá em cima. Esse aqui é uma foto da família do Charlie Bucket, da fantástica fábrica de chocolate, né? Aqui é de uma peça. Mas se você lembra do filme, quem assistiu o filme, sabe que na família dele, era uma família rica? Era pobre? Não. Era paupérrima. Era mais que pobre. E ali quantas camas tinham? E todo mundo, né, os 4 velhinhos, os avós ficavam na cama. E tudo acontecia era onde? Na cama. Né? Eles estavam juntos na cama para ver o noticiário lá, a notícia. Depois foi na cama que ele pegou o chocolate, né? E você vê lá, a casa era pobre, você vê a coxa que esquentava eles, né, de retalhos. É interessante que o filme, né, o cinema, e por isso que o cinema é a 7ª arte, né? Você está vendo uma tela e você começa a ver sentimentos, você consegue sentir a pobreza daquela família, você consegue sentir até o frio do inverno ali dentro de rachar, mas você sente calor do amor que eles tinham pelo outro. E depois vai vendo os outros personagens, aquelas crianças mimadas, aquelas nojentinhas, ai misericórdia. Você fica assim, né? E você vê, eles eram pobres, mas eles eram felizes. E aí de novo me vem o texto que eu estou cansado de falar aqui, que Jesus fala que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu. O seu filho não precisa de riqueza. O seu filho não precisa de tudo que ele pede. Não precisa. Não precisa. E eu tenho certeza que se você fizer um rasante na sua casa, você vai observar lá coisas que você comprou que você nem precisa e que você nem está usando mais. E eu encerro com algumas mensagens que o Banco Citibank espalhou pela cidade de São Paulo através de outdoors. E são mensagens que nos trazem algumas reflexões enquanto famílias. Crie filhos em vez de herdeiros. Dinheiro só chama dinheiro, não chama para um cineminha, nem para tomar um sorvete. Não deixe que o trabalho sobre a sua mesa tampe a vista da janela. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco e nenhuma para quem você ama. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Por que as semanas demoram tanto e os anos passam tão rapidinhos? Quantas reuniões foram mesmo essa semana? Reúna os amigos. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas. E quem sabe assim você seja promovido a melhor
amigo, pai, mãe, filho, filha, namorada, namorado, marido, esposa, irmão, irmã do mundo. Você pode dar uma festa sem dinheiro, mas não sem amigos. E por último, não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim, ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Palavras sábias de um marqueteiro que devem nos trazer a inspiração e a reflexão e nos impulsionar a plantar sementes boas em nossas famílias. Marido, plante sementes boas no coração da sua esposa. Esposas, plante coisas boas no coração do seu marido. Pais, plantem coisas boas no coração dos filhos de vocês. Filhos, você que é filho, plante coisas boas, sementes boas no coração dos pais dos seus irmãos. E eu tenho certeza que teremos famílias felizes, abençoadas. Não é família sem problema, não são famílias sem lutas, não são famílias sem provações, porque isso sempre teremos. Mas saberemos o caminho, a rota para sairmos dos problemas, para superarmos os problemas em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas as famílias, que Ele abençoe a sua família em nome de Jesus. Convido o Ministério Louvor que vem à frente, nós vamos encerrar esse culto.